Glória a Deus. Nós estamos em Mateus 26, a partir do verso 57 em diante. O tema da minha Bíblia é Jesus diante do tribunal. Se você quiser acompanhar comigo a leitura, se você entrou agora, fica à vontade. Mateus 26, verso 57 em diante. A versão da minha Bíblia é King James. Então, os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciões. Contudo, Pedro seguiu a Jesus de longe, até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se junto aos guardas para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Mas os líderes do sacerdote e todos os sinédrios estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus, para que tivessem o direito de condená-lo à morte. Todavia, nada encontraram, apesar de se terem apresentado vários depoimentos inverídicos. Ao final, entretanto, compareceram duas testemunhas que alegaram: este homem afirmou tem o poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e interrogou a Jesus: não tens o que responder a estes que dispõem contra ti? Mas Jesus manteve-se em silêncio diante do que o sumo sacerdote lhe intimou: eu te coloco sobre juramento diante do Deus vivo e exijo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo o declaraste, afirmou-lhe Jesus. Contudo, eu revelo a todos vós que chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, denunciando: ele blasfemou, porque necessitamos de outra testemunha? Eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles. Culpado e merecedor de morte é. Neste momento, alguns cuspiram em seu rosto e o esmurravam, enquanto outros lhe desferiam tapas, vociferando: profetiza-nos, pois, ó Cristo, quem é que te bateu? Então, aqui, né, nós podemos observar e analisar que a história de Jesus, que ele estava perante ali o Sinédrio, ali na presença de Caifás, o sumo sacerdote, estavam todos reunidos ali, os mestres da lei e os anciões. E Pedro estava seguindo ele de longe, né, conforme nós podemos observar, e os líderes dos sacerdotes estavam tentando encontrar um argumento para colocar ali, né, Jesus à prova, para prender Jesus, para crucificar Jesus. Estava encontrando um argumento, porque eles não tinham um argumento ainda, não tinha uma prova para crucificar Jesus, para matar Jesus. Até que encontrou-se, né, duas testemunhas que alegou, tem o poder, que Jesus tinha dito, né? Tem o poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Mas aquelas pessoas, elas não entendiam que Jesus estava falando do espiritual. Porque o reino que Jesus veio nos proporcionar é um reino espiritual. O que Jesus estava querendo dizer é que ele viria, né, para cumprir toda a lei, toda a justiça, toda a profecia. E ele morreria, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. E quando ele estivesse ali na cruz, o véu do templo iria se rasgar. Porque antigamente o templo onde o Espírito Santo de Deus habitava era ali, né, o templo físico. Mas a partir do momento que Jesus veio, morreu na cruz por nós, foi lá no inferno, tomou a chave da morte, pegou toda a autoridade, ele nos devolveu ali o livre acesso ao Pai. Nós fomos reconciliados, nós fomos reconectados ao Pai novamente, todos aqueles, né, que reconhecem a Jesus como único e suficiente Salvador, nós somos ligados, né, novamente ao Pai. Ou seja, nós passamos a ser habitação e templo do Espírito Santo. Mas aquelas duas testemunhas, por elas não entender das coisas espirituais, dos mistérios espirituais, elas estavam achando que se tratava de algo físico, que Jesus viria e derrubaria ali, né, o trono deles. Elas trouxeram aquele argumento por não entender as coisas espirituais. E nós temos que entender que as coisas espirituais, tudo aquilo que Cristo veio trazer, nós temos que entender ali com a palavra revelada. O Espírito Santo em que abre o leque da revelação. Ou seja, é o Espírito Santo que nos dá o entendimento. Aquelas pessoas, elas não tinham ali, né, o Espírito Santo dentro delas.
O Espírito Santo estava entre, por isso que elas não entendiam. Porque Jesus, ele falava tudo por parábolas, ele falava em códigos, ele não foi explícito para eles, e mesmo que ele fosse, aquelas pessoas não iam entender, porque estavam olhando a partir dos olhos naturais. Porque elas esperavam e buscavam um reino deste mundo, um reino que fosse terreno, que derrubaria Roma. Mas o que Jesus veio trazer é um reino espiritual, que ao terceiro dia, eu e você ia ser ali, né, o templo do Espírito Santo. Porque quando ele estivesse ali na cruz, o véu do templo se rasgou, acabou, o templo físico não existe mais. Quem é o templo do Espírito Santo somos nós. Mas aquelas pessoas não entenderam. Então o sumo sacerdote, né, ali no verso 62, falou o seguinte, e interrogou Jesus: não tens o que responder a estes que depõem contra ti? O sumo sacerdote estava argumentando com Jesus se ele não tinha nenhum argumento para depor, né, contra aquele argumento que aquelas duas testemunhas trouxeram contra ele. Mas Jesus manteve-se em silêncio diante do que o sumo sacerdote lhe intimou. Eu te coloco sob juramento diante do Deus vivo e exijo que nos diga se tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, aquele sumo sacerdote, né, ordenou, intimou ele, se ele de fato fosse o filho do Deus vivo, que era para ele dizer. Porque Jesus, ele estava mantendo em silêncio. Você já parou para perguntar por que Jesus, ele se manteve em silêncio? Era para cumprir, né, toda a justiça, tudo aquilo que estava descrito nas profecias. E também ele não queria debater com demônio, com pessoas que estavam sendo usadas pelo maligno. Ele não queria debater com pessoas que não entendiam de coisas espirituais, porque a palavra de Deus nos diz que somente pessoas espirituais, que entendem das coisas espirituais, que entendem os mistérios do espírito. Então, por mais que ele argumentasse, aquelas pessoas não iam entender. Então, ele se manteve calado o tempo todo, porque todo o argumento que ele falasse é provável que iria ser usado contra ele. Então, ele respondeu lá no verso 64 de Mateus 26, tu mesmo o declaraste, afirmou-lhe Jesus. Contudo, eu revelo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, Jesus respondeu a pergunta deles com a própria pergunta deles, porque eles mesmos falou, né? Eu te coloco sob juramento diante de Deus vivo, exijo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, para não gastar argumento, para não perder tempo, porque sabia que era o próprio maligno que estava usando aquelas pessoas para prejudicá-lo, para trazer um falso argumento, para trazer ali, né, algo contra ele, para crucificar ele, matar ele na cruz. Então, Jesus não queria perder tempo, porque Jesus já sabia que ele iria ser crucificado para cumprir toda a justiça, para que eu e você hoje fôssemos reconciliados e livres e perdoados. Então ele não queria gastar argumento. Então ele respondeu a pergunta deles com a pergunta deles mesmo. Tu mesmo o declaraste e afirmou, né? E trouxe uma palavra de conhecimento. Contudo, eu revelo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu, representando que ao terceiro dia, né, ele receberia ali o corpo glorificado, simbolizando que ele estava passando para o próximo nível espiritual, simbolizando que tudo aquilo que ele estava passando, como eu venho falando para vocês, né, desde o início ali de Mateus 26, que Jesus, ele passou por uma grande aflição, por uma grande dor, que você pode lembrar ali, né, do parto de uma mulher, antes da mulher dar à luz ao filho, ela sente muitas contrações, muitas dores. Jesus, ele sentiu muitas contrações, muitas dores para morrer na cruz por mim, por você, e para gerar ali maior óleo da nossa redenção. Mas naquele sofrimento, ele subiu de nível. Ele recebeu o corpo glorificado, e essa é a promessa para mim e para você. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, aguardando a vinda de Jesus. E nesse processo de transformação, quando Jesus vier, nós vamos receber esse corpo glorificado que Jesus já recebeu. E aqui tá falando, né, que ele estaria, né, assentado à direita do Todo-Poderoso, que de fato aconteceu. Porque ao terceiro dia, né, ele, né, ressuscitou, teve o corpo glorificado. Depois ele está com os discípulos ali, ele voltou, né, para assentar à direita do Pai. E vai chegar o tempo, né, que ele vai vindo sobre as nuvens do céu, né? Agora, aqui no verso 65, diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, denunciando, ele blasfemou, porque necessitamos de outras testemunhas, eis que acabeis de ouvir tal blasfêmia. Então, esse sumo sacerdote, ele não entendia dos mistérios espirituais.
Ele não estava entendendo que se tratava de uma batalha espiritual e que por ele ter aberto ali uma legalidade, um acesso, ele estava sendo um instrumento do maligno para confrontar Jesus, para trazer falsos argumentos e, né, crucificar Jesus Cristo. Porque ele deu um acesso legal. A partir do momento que nós damos um acesso legal, a partir do momento que nós damos lugar para o maligno, quem vai ter acesso a nossas reações é o mal. Lembrando que Jesus já tomou ali, já pegou, né, a autoridade que Adão e Eva entregou para o mal. Então, hoje, se o mal atua nas nossas vidas, é porque nós estamos dando esse acesso. No caso, aquele sumo sacerdote, aquele povo que estava se levantando contra Jesus, aquelas duas testemunhas, elas estavam sendo um instrumento do maligno porque elas deram um acesso legal, por não entenderem dos mistérios espirituais. Porque elas não quiseram ali gerar frutos de arrependimento, não quiseram aprender com Jesus Cristo. Elas deixaram, né, no caso os sacerdotes, os líderes religiosos, deixaram, né, a inveja entrar no coração deles. Eles estavam presos aos cargos, eles não queriam perder aqueles cargos, não queriam perder as regalias que aquele cargo lhes proporcionava. E aquilo já foi um acesso para o mal manipular a mente deles. O mal lançava pensamentos intrusivos na mente deles e lançou pensamentos intrusivos naquelas duas testemunhas que falou, né, não tem que Jesus tinha dito, né, que tem o poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Porque não entenderam os mistérios espirituais, que se tratava, né, de nós, o templo do Espírito Santo, a partir do momento que nós reconhecemos, nós passamos a ser, né? Então, verso 66, que vos parece? Responderam eles, culpado e merecedor de morte. Neste momento, alguns cuspiram em seu rosto e esmurraram, enquanto outros lhes desferiram tapas vociferando. Profetiza-nos, pois, ó Cristo, quem é que te bateu? Que você pode observar a dor que Jesus passou por mim e por você. Ele passou por uma grande aflição para gerar o maior óleo da redenção. Mas o que nós podemos trazer para o nosso dia a dia é: não questione das circunstâncias que o Pai está permitindo você passar. Porque se ele não cessou essa circunstância, é porque ele quer te forjar, ele quer te amadurecer, ele quer te levar para o próximo nível. Então, nós temos que olhar a beleza, inclusive, da circunstância, de quem está se levantando contra nós. Pode ser uma pessoa, assim como pode ser o próprio mal se levantando contra nós. Nós temos que ver a beleza. Nós temos que simplesmente agradecer e permanecer ali nos braços do Pai, pedindo para Ele nos fortalecer. E assim como Esther, fazermos os nossos propósitos, praticarmos as ferramentas diárias, mesmo independente do lugar que Deus te colocou. Talvez Deus tenha te colocado num lugar de destaque. Você nunca pode esquecer da sua origem. Esther, ela não esqueceu da origem dela, porque ela poderia ter usado as cavalarias, ela poderia ter usado ali o poder deste mundo para defender o povo judeu. Mas ela, desde criança, ela foi ensinada a usar as ferramentas que o Pai nos deixou. Ela não confiou na força do braço dela. Ela se revestiu do poder de Deus. E ao entrar na presença do Rei, que primeiramente está representando o nosso Pai Celestial, que quando nós nos adentramos na presença dele, ali praticando as ferramentas diárias, fazendo os propósitos que ele está mandando nós fazermos, nós garantimos o favor de Deus. Ele estende o cetro de justiça para mim e para você. Então, independente da circunstância, ele vai estar passando. O pai estava passando com Esther aquela circunstância. E a forca que a forca que Amã levantou contra Mardoqueu, ele mesmo foi enforcado. E é isso que acontece. Então, a forca que o inimigo está levantando contra a sua vida, é ele mesmo que será enforcado. Então, quando nós vamos para a presença de Deus, o Pai ele nos enche desse poder, ele nos enche desse amor e ele lança fora o medo. Porque é só na presença de Deus, praticando as ferramentas diárias, que ele vai lançar fora o medo. Nós não vamos conseguir vencer sozinho, porque é lá no relacionamento diário que ele vai nos revestir de poder. E Davi também entendia muito bem disso. Por isso que ele sempre se voltava para a presença de Deus e ele garantia o favor de Deus, porque o Pai o revestia de poder e ele vencia ali, né, as aflições, as angústias. O Pai fortalecia o ânimo dele, fortalecia o espírito dele. Então, como que nós vamos ter o nosso espírito fortalecido se nós não praticamos as ferramentas diárias? Se nós não nos voltamos a nos relacionar com o Pai,
se nós não voltamos a ter ali intimidade com o Pai. Nós temos que colocar isso na cabeça que Jesus também. Jesus, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, ele nos deixou exemplos. Ele foi a nossa maior referência. Ele nos ensinou a importância da oração. Ele nos ensinou a importância de nós confiarmos em Deus. Porque quando ele estava lá no Getsemane, o que ele disse? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia faça sua vontade. Então o pai fez a vontade dele, mas encheu ele de estrutura, a ponto de no momento ali deles estarem debatendo, procurando um argumento contra ele, ele se manteve calado. Ele se manteve calado também quando cuspiram no rosto dele, quando esmurravam, quando os outros lhe desferiram tapas vociferando. Ele se manteve calado. Ele teve força, estrutura espiritual. Então, o Pai ele quer gerar essa estrutura em nós. Porque neste mundo nós teremos aflições. Mas, assim como Jesus teve esse bom ânimo e esse bom ânimo, Jesus ele nos ensina que nós vamos conseguir lá na presença do Pai. Nós não estamos livres das perseguições. Ainda mais agora, né, que Jesus já está voltando. Então, a pressão vai aumentar ainda mais para os remanescentes, para os filhos de Deus. Vai aumentar, mas a diferença será que você está indo com a força do seu braço? Ou será que você está voltando para os braços de Deus, sendo dependente de Deus, pedindo para Ele te revestir de poder para você passar pelas circunstâncias com estrutura espiritual, com um revestido de poder? A Esther, ela foi revestida desse poder. Ela teve estrutura espiritual para entrar na presença do rei. E ela teve uma fé muito grande. E essa fé a gente só consegue quando nós voltamos ali para a presença de Deus. É onde o Pai ele vai nos encher dessa fé. O que ela disse quando ela foi começar o jejum dela? Se pereci, pereci. Porque ela entendeu que Deus colocou ela ali, uma improvável, para um propósito como aquele, para interceder pela nação dela, para o Pai dar livramento de morte. Então o Pai interviu, o Pai garantiu o favor, porque ela não decidiu confiar na força do braço dela, ela confiou na força do braço forte de Deus. E nós temos que confiar na força do braço forte de Deus. Jesus, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, ele confiou no braço forte do Pai. Ele sabia que tudo fazia parte do propósito. Aquelas perseguições, aquelas pessoas cuspir na cara dele, fazia parte do propósito. Fazia parte do propósito elas blasfemar contra Jesus, dizendo: profetiza-nos, pois o Cristo, quem é que te bateu? Profetiza-nos, pois Cristo, quem é que te bateu? Ou seja, perguntando para Jesus ali, né, escandalizando, murmurando, blasfemando contra Jesus, para que ele descobrisse quem bateu nele. Então, Jesus, ele não se deixou abalar. Por quê? Porque Jesus ele estava revestido do poder do Pai. Ele tinha estrutura e ele não reclamava. Algo que nós temos que aprender, que nós temos que tirar reclamação do nosso vocabulário. Nós temos que agradecer até pelas circunstâncias. Porque é nas circunstâncias que o Pai está nos forjando. Porque é na circunstância, é no levante. É aquilo que o mal tem se levantado contra mim, contra você, que vai cooperar para o bem. A palavra de Deus mesmo fala que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E nós precisamos decidir para quem que nós queremos viver. Para manifestar a glória de Deus, o reino de glória, ou para manifestar a glória deste mundo? Jesus, ele nos deixou o maior exemplo, que nós temos que manifestar o reino de glória. Por isso que ele não reagiu, ele não foi violento. Porque ele sabia que se tratava de uma guerra espiritual, que aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Mas o que nós podemos aprender é que por que Jesus sabia disso? Porque ele se voltava à presença de Deus. Ele aprendeu desde bebezinho ali, né? Desde criança, que quem se levantasse contra ele era o próprio maligno por trás. E nós temos que ter, né, essa consciência, esse discernimento, que todo aquele que se levanta contra nós é porque está dando fruto. Jesus, ele estava dando fruto. Jesus deu fruto, por isso que o mal estava se levantando contra ele. Não é diferente comigo, com você. Se o mal está se levantando contra você, contra mim, é porque você está dando fruto. E você simplesmente deve agradecer, faz parte do processo. Porque o ouro, ele é forjado no fogo. O diamante é forjado no fogo. Não é diferente comigo, com você. E essa analogia tem na Bíblia. Pedro falou: nós somos provados para ser aprovado. Jesus estava sendo provado. E ele foi aprovado. Ele passou por grandes dores.
grandes contrações para nascer o maior projeto do Pai, o maior projeto da redenção de todos nós. Esse foi o maior sonho do nosso Pai Celestial, que é o quê? Nos proporcionar redenção. Para que hoje eu e você, ao reconhecer Jesus, nós passamos a herdar a salvação. Porque Ele nos ama tanto que Ele mandou o Filho dele. Por amar e por querer que nós passar conosco a eternidade com Ele. Ele quer que nós desejamos passar a eternidade com Ele. Porque Ele nos fez desde o ventre da nossa mãe. E Ele quer que nós o escolhamos por amor. E que demonstremos em atitude esse amor. Jesus, ele demonstrava as atitudes, o amor que ele tinha pelo Pai dele, se submetendo à vontade de Deus. E nós também temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que submeter à vontade de Deus, falando: Pai, eu não entendo por quê, seja feita a sua vontade. Me fortalece, me enche de estrutura, é sermos dependentes de Deus. E essa é a maior prova de amor que nós vamos demonstrar para o nosso Pai, é sermos dependentes dele. É todos os dias voltar para a presença dele, é confiar que ele vai pelejar as nossas batalhas. Porque nessa peleja não teremos que pelejar. Nessa peleja aqui, não era Jesus que estava pelejando, era o Pai. Porque o Pai nos amou tanto que mandou o Filho dele. Então era o próprio Pai pelejando ali naquela batalha, dando estrutura para Jesus não revidar. Porque o que Jesus passou foi muito forte. Imagina você ser cuspido, imagina você ser esmurrado. Imagina as pessoas da tapa em você, fizeram isso com Jesus. Você acha que você ia gostar? Imagino que não. Só que Jesus, ele nos traz uma bela lição para nós darmos a nossa outra face, para nós manifestar a virtude do Espírito, manifestar a glória de Deus. Não a glória deste mundo, porque a partir do momento que nós passamos a manifestar a glória deste mundo, aí quem vem pegar o governo dos nossos ímpetos, das nossas reações é o mal. E nós temos que fechar as brechas. Aqui Jesus, pelas entrelinhas, está nos ensinando a fechar as brechas e a agradecer pelo processo. Porque é no processo que nós somos forjados, é no processo que ele nos enche dessa armadura de fogo ali, né? Nos ensina a revestir da armadura de fogo. E nos dá ali maturidade espiritual. Porque o Pai, ele não quer filhos imaturos, ele quer filhos maduros, que entende das coisas espirituais, que olha as circunstâncias e os levante com os olhos espirituais, não com os olhos naturais. Aquele sumo sacerdote, aquelas duas testemunhas, estavam olhando a partir dos olhos naturais. Elas não estavam olhando a partir dos olhos espirituais. Por isso que elas não entenderam o mistério da cruz. Elas não entenderam as palavras de Jesus. E elas não quiseram entender, porque elas não abriram o coração quando Jesus estava pregando. Elas não geraram frutos de arrependimento. Esse foi o problema daqueles líderes religiosos, daquelas testemunhas. Elas não quiseram gerar frutos de arrependimento e ser libertas. Então, a partir do momento que nós reconhecemos Jesus Cristo, nós temos que querer ser liberto, viver a libertação e manifestar essa virtude de Jesus. Que é o quê? A misericórdia, é o domínio próprio. Jesus aqui estava manifestando o domínio próprio e tendo misericórdia aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não estavam sabendo o que fazia. E nós temos que manifestar essa virtude de amar o próximo como a nós mesmos. Quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós estamos entendendo que aquela pessoa que se levanta contra nós não é aquela pessoa, é o demônio. E aí o Pai nos ensina: filho, dê outra face. Por que ele fala isso? Para você não abrir uma brecha, porque ele sabe que é o mal. E aí você, posicionado, você tem que dar outra face, você tem que ter misericórdia e responder em amor. Porque quando nós respondemos em amor, como Jesus, o mal ele bate em retirada. Jesus, ele venceu a cruz ali, né? A morte na cruz. Ele venceu os perseguidores dele ali na cruz. Ele ficou calado. E Satanás teve a cabeça esmagada. Porque Jesus decidiu ficar calado. Então, a partir do momento que você decide ficar calado, não murmurar, não reclamar, não revidar, não bater, o Pai está pelejando por você. E a cabeça da serpente ela é esmagada. Então, fique com essa meditação. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao coração de vocês. Amanhã nós estamos em Mateus 26, verso 69, para encerrar a semana de oração com devocional. Que o Espírito Santo pediu para fazer 3 dias, né, de oração.